Certo. Eu queria iniciar a aula dizendo que eu acabei de gravar uma boa parte dessa aula e eu estava justificando o fato de que eu era um noiado e que constantemente estava indo ver se estava gravando, até o momento que eu percebi que não estava gravando. E eu vim ali e olhei que não estava gravando, então é só isso que eu queria dizer pra vocês. Tá? Vamos lá, gravar. Nossa, muito engraçado, porque eu tava chegando e falando assim, ó, parece que eu sou um maluco olhando assim o tempo todo, mas é que eu perdi tanta aula de não ter olhado e eu percebi que eu tinha perdido metade da aula por não ter olhado tanto. Massa, massa pra caraca. Vamos lá, tô apagando aqui enquanto eu falo, pra eu poder desabafar um pouco minhas mágoas. Nossa, eu falando umas coisas, eu nem lembro o que eu falei, porque teve coisa que eu comentei que eu não anotei, sabe? Foi uma coisa que eu comentei de. Não sobre o conteúdo, mas sobre o que eu tava falando na hora. Mas acontece, né? Ah, acho que lembro. Eu provavelmente vou deixar essa aula separada mesmo. Você deve estar vendo, né? Que tá separada da outra. Inclusive eu vou ver se tá gravando. Tá gravando. Eu vou deixar separado da outra, porque senão vai ficar muito longo, ok? E eu vou deixar o quão longo precisar ser, tá? Vou fazer assim, tá? Eu vou preparar a aula e gravar e ver quanto tempo dá e enviar o tempo que demorar, tá? Pra eu conseguir explicar o melhor pra vocês, tá? Se eu tentar resumir muito, assim, pode até que seja rápido, ajude vocês a estudar mais rápido e menos tempo, mas não é relevante, não vai ser eficiente o bastante, tá? Vou tentar explicar o melhor que eu puder, tá? Se você não entender, de novo, só mandar um WhatsApp pra mim e é isso. Ok? De novo, agradecimento ao Enzo. Talvez edite também essa aula. Eu vou falar isso, vou repetir isso no início das aulas até ele me disser que ele não faz mais. Ok? Mas é isso, vamos lá. Agora a gente vai ver operações com conjuntos. Ok? Só percebi que eu tenho um negócio que eu não falei, tá? Importante que eu não falei. É o N, é o operador N. Eu tinha falado na última aula que é o operador P. Ok? É tipo uma função, certo? É uma coisa que você opera em uma em um conjunto, espero que vocês não tenham ouvido isso. O A é, no caso, um conjunto, né? O P de A são as partes, são o conjunto das partes do... Peraí. O conjunto das partes de A, ok? Tem conjuntos dentro do conjunto A. O conjunto das partes do conjunto A, exatamente, é isso que eu quis dizer. Ok? Não me confundir, tá? Esse é o P. No caso, ele significa um conjunto que é essas partes. Ok? Tem outro operador bem importante, que é o N. Ok? N vem de número, ou de number, from English. Ok? Number. Tá? No caso N de A, é o algarismo, algarismo não, o número que representa a quantidade de elementos que A tem. Se A tiver 3 elementos, N de A significa 3. Bem simples. É bom saber nessa notação, porque algumas questões que eu considero que são mal feitas, porque ninguém tem que saber o que é N de A, né? N de A não é uma coisa matematicamente estabelecida, mas de qualquer forma acontece. Tem questões que só fala, N de A é tal, tá ligado? E é isso, sabe? Eu acho que tá errado, eu não faria, eu gostaria de anular questões assim. Mas, bem, acontece. Nem todas as questões são feitas por mim. Vamos lá, a primeira é a união, ok? União entre conjuntos. Todas as operações, acho que não sei se eu falei, mas eu vou falar agora das operações entre conjuntos, tá? A primeira delas, a união, ela se parece muito com a soma, ok? A ideia de união, você cola as coisas uma com a outra e junta elas. A união entre conjuntos, ok? Eu vou criar dois conjuntos fictícios para fazer isso. O conjunto A, que vai ter os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Ok. E vou ter o conjunto B. Eu vou fazer em azul mesmo, para poupar meu tempo. Ok? Fazer as coisas coloridas dá muito trabalho, vocês não fazem ideia. Que vai ser os números, os elementos 3, 4 e 5. Lembrando que eu pus em ordem, mas eu não preciso, ok? Porque os conjuntos não têm ordem, eles só têm elementos. Ok? Ótimo. Vamos lá. Eu vou criar um conjunto C. Ok? O meu conjunto C, ele é a união entre os conjuntos A e B. Ok? Ótimo. A união não tem ordem. Ok? Eu falar a união entre A e B,
e a união entre B e A, não muda nada. Assim como somar 3 com 7 e 7 com 3 é a mesma coisa. Ok? Como é que você faz isso? Tá? Na prática, é como se você somasse elas mesmas. Ok? Você vai pegar todos os elementos aqui. Você pega todos os elementos de A, escreve aqui. Em seguida, você escreve todos os elementos de B. Como um conjunto não ter elementos repetidos ou não faz diferença, porque ter elemento repetido é falar do mesmo elemento, você simplesmente, para ficar mais compacto, você não vai escrever eles repetidos. Você poderia, se você quisesse, é o mesmo conjunto. Mas você não vai escrever para não ficar repetido, ok? Você vai escrever só todos os elementos de A, em seguida os de B, que não são de A. Ok? Bem simples, ok? No caso, escreveria o conjunto resultante. É um conjunto que tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Nossa, ficou horrível isso aqui. Eu deveria ir pro outro lado para escrever. Ficou uma droga quando eu faço assim. É muito ruim escrever assim. Vocês têm que pensar nisso. Tá? Ótimo. Então, esse é o conjunto resultante. Ok? Beleza. Um dos jeitos de enxergar isso, é bom que vocês tenham visto isso pelo menos alguma vez, até porque algumas questões cobram a representação gráfica, é utilizando o diagrama de Venn. Ok? Que é aquele que eu tinha mostrado para vocês, que são círculos. Ok? Isso aqui eu acho que é uma representação bem comum de conjuntos, ok? A ideia é a seguinte, cada círculo é um conjunto, certo? Que a gente mostrado para vocês. E nesse caso aqui, a gente tem conjuntos que têm partes que são únicas dele e partes que têm em comum, ok? Os dois conjuntos têm essa mesma propriedade. Exatamente como a gente tem aqui, ok? É o nosso caso, tá? Aqui a gente tem A, aqui a gente tem B, por exemplo. Eu vou até colocar pontos para representar, para mostrar como isso seria se eu quisesse pôr os pontos, mas não é necessário. Ok? Nosso caso aqui, A tem 0, 1 e 2. Okay? Que são elementos que só A tem. Mas ela tem em comum com B os elementos 3 e 4. Certo? Aqui é o 3, aqui é o 4. Ok? O B tem os elementos 3, 4 e um único D, 5. Perfeito, exatamente como a gente tem aqui. Ok? Qual é o resultante da união entre A e B? Vou fazer rachurado, vou fazer com linhas. É isso aqui. Ok? Tudo. Tudo. Aqui percebe que o centro está escrito uma única vez. Eu não estou fazendo assim, duplicar. Okay? Apesar de que duplicar não seria matematicamente um problema, porque quando está duplicado é a mesma coisa do que não está duplicado. Mas é uma questão de bonito. Ok? Bonito. Tá? Vamos lá. Certo. Então essa é a união. A ideia oposta da união... Como é que você lembra do símbolo? União. Ótimo. É assim que eu lembro, que é a união entre conjuntos. Eu acho importante, nesse caso, você lembrar o nome correto, ok? Não da soma entre conjuntos, ou quanto cola um conjunto no outro, mas pense no nome certo, união, porque isso ajuda você a lembrar do símbolo, ok? União. Eu gosto de pensar que o oposto da união é a interseção, ok? Porque é o oposto do símbolo, é assim, ok? Você faz um A, só que sem a linha no meio, ou o U ao contrário, ok? Sua personalidade é idêntica ao meu, é a mesma coisa. Nossa, cara. Tudo bem. Fora isso. Ok? Quando você pega a interseção, você faz assim. Você tem um conjunto A, você tem um conjunto B. Nossa. Tudo bem. Acontece, né? Happy little accident. Vamos lá. A interseção entre A e B é essa parte aqui. Rachurada. E ele vai pegar só isso daqui. Entendeu? Só essa partezinha do meio. Ele não vai pegar nem o que só tem A, nem o que só tem em B. Ele vai pegar somente o que tem em comum entre A e B, a interseção. Faz sentido, certo? Acho que é fácil de lembrar. No nosso caso aqui, a gente não teria nem o 0, nem o 1, nem o 2, porque o 0, o 1 e o 2, eles são únicos do A. Okay? Então a gente poderia, deixa eu pagar não com a mão, né? 0, o 1 e o 2 seriam retirados. Ok? E também não teria o 5, porque o 5 fica fora. Ok? Ele teria somente o 3 e o 4, além de um espaço absurdo que não tem nenhum significado matemático entre o início do parênteses e o 3. Ok? É isso. É isso, tá? Ótimo. Essa é a interseção. Note, não tem diferença
entre você falar a interseção entre B e A e B. É a mesma coisa, certo? A interseção continua igual, apesar de estar falando numa ordem diferente. Assim, é bom que você pense um pouco sobre casos diferentes, assim. O que eu estou te falando é mais uma ideia, é o conceito do que é isso. Você tem que parar para pensar algumas vezes para entender o que está acontecendo. Por exemplo, nesse caso aqui, em que eu tenho A e eu tenho B assim, por exemplo. Esse aqui é o B, tá? A gente poderia representar nesse caso aqui, por exemplo. Ok? Vamos supor que não tem o 5 no B. E um espaço muito grande entre o 4 e o fecha parênteses. O que a gente teria aqui? O A teria os elementos 0, 1 e 2. Ok? E o 3 e o 4, 3 e 4 seriam comuns para o A e o B. Daria para representar assim. Se eu pego a interseção entre A e B, nesse caso, seria a mesma coisa que dizer o conjunto B. Certo? Porque a única coisa que tem em comum entre A e o B é o conjunto B inteiro. Certo? Daria para dizer isso. Ou o conjunto com os elementos 3 e 4. Mesma coisa. O conjunto B, o conjunto com os elementos 3 e 4 são a mesma coisa. Eu só dei um nome para isso. Mas, de qualquer forma, são casos específicos e você tem que lidar com cada um deles. Ok? Tem uma área da matemática muito legal, que eu esqueci o nome, ok? Que estuda o tipo de... Não é sobre geometria, nem sobre conjuntos, mas estuda os jeitos que você pode relacionar dois círculos, certo? O objetivo da área não é estudar só isso, mas ela também estuda isso. É um exercício legal. Tenta descobrir todos os jeitos que você pode relacionar dois círculos. Você pode colocar ela em interseção assim, talvez tangenciando assim, ou talvez um dentro do outro. Quais vezes você pode fazer? Ou ir com 3 círculos. Desafio divertidíssimo para vocês aí em casa. Quem gosta de matemática, né? Quem não gosta é um inferno. Vamos lá. Peço perdão pelo... Eu acabei me distraindo aqui, mas é que eu me lembro muito com os círculos. Você não faz ideia como é que eu fico feliz com o círculo. Vamos lá. Falando sério, assim, quando eu comprei um compasso com meu dinheiro, foi a coisa mais feliz do mundo, cara. Eu fiquei dias fazendo círculos em papel. Tô falando sério. Próxima coisa que a gente vai ver é a subtração, ok? Que eu falei para vocês que o oposto da união é a interseção. Eu ainda penso isso, ok? Mas talvez seja... Alguns poderiam dizer que o mais correto seria dizer a subtração, porque a união parece muito com a soma, ok? De qualquer forma, aqui não é que nem nos outros dois anteriores. Aqui tem diferença de você pegar A e subtrair B, ou pegar B e subtrair A. A ideia aqui é que você está pegando A. Deixa eu só adicionar o último elemento, porque ele é didático, é bom que tem um elemento a mais aqui. Nossa, eu não aprendo, né? Eu ainda tô morrendo de sede, ainda não peguei outra água pra mim enquanto eu dou aula. De qualquer forma, você está pegando A e tirando o que tem de B em A de A. Ok? Não sei se ficou claro, espero que sim. Tá? Mas a ideia é a seguinte. Aqui nós temos A, aqui nós temos B. Eu vou olhar para B. O que tiver de B em A, ou seja, os elementos que B tem que pertencem ao A, em outras palavras, essa parte daqui, eu vou retirar do A. Eu vou fazer assim. Pronto, retirei do A. Agora o A é um Pac-Man, com a boca muito, muito mais fechada do que o normal. Ok? É exatamente isso. Ok? Essa é a ideia. Ok? Então, quando você tem a subtração de A por B, nesse caso a gente teria isso aqui. Somente a parte rachurada. Assim. Ok? Isso aqui seria desconsiderado. No nosso exemplo aqui, se a gente for escrever descrevendo cada um dos números, a gente teria o seguinte. A gente vai pegar o B e tirar o que tem de B no A. Certo? No caso, a gente vai tirar o 3 e o 4, que é a interseção. Ok? No caso, a gente tem 0, 1 e 2. Ok? Certo. Eu vou descrever isso aqui de uma forma um pouco diferente, que eu lembrei que é bom de vocês saberem agora. Ok? Não anotei isso aqui previamente. Tá? Mas como eu estou pegando A e tirando o que tem de B em A, e o que tem de B em A é a interseção entre A e B, daria para dizer que
A subtração entre A e B é a mesma coisa que pegar o A e retirar, entre parênteses, a interseção entre A e B. Ok? É a mesma coisa. Ok? Mesma coisa. Eu deveria ter feito com as outras cores e tal, para ficar mais didático. Mas é esse que tem para hoje, ok? Espero que você não reclame. Vamos lá. Que besta. Certo? Essa é a penúltima coisa, ok? Essa é a subtração. Você está pegando um e tirando do outro. E a última coisa é o símbolo mais estranho do mundo, assim, tipo... Não precisava assim. Eu vivia sem essa operação, ok? Ela chama complementação, ok? Tem dois jeitos de escrever ela, então eu vou descrever ela dos dois jeitos. Você faz um Czinho assim, Czinho bem estranho, ok? Bem estranho. Você acha que uma prancha, pensa que, isso aqui é uma prancha de surf, certo? Assim, uma linda prancha de surf, ponte aguda, ok? Pega ela e corta ela assim, pronto. Faz uma mini prancha de surf e corta. Beleza? Essa ideia. Você vai colocar um dos conjuntos em cima, o outro conjunto embaixo. Outro jeito de falar isso. Coloca um dos conjuntos, o mesmo que ficaria aqui em cima. Finge que ele é uma dízima periódica. Porque alguém fez assim, não sei, pra mim isso aqui é dízima periódica, mas tudo bem. E coloca um sobrescrito do outro conjunto. Ok? Isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que isso, ok? Mesmas coisas, só são símbolos diferentes, tá? Isso aqui significa complementação. O que isso significa, ok? É bem besta, ok? Mas isso aqui é a mesma coisa que subtração, ok? É a mesma coisa que subtração, só que ela tem um porém. Ela só pode ser feita quando B está contido no A, ok? Vou até descrever isso aqui para vocês, tá? A complementação... Não vou escrever isso de um jeito matemático, porque é meio chato escrever de jeito matemático. Tipo, bem mais demorado do que precisava. Assim, para explicar para vocês. Ok? Então, isso aqui é a mesma coisa que fazer A menos B, só que o B está contido no A. É assim? Isso, exatamente. É assim que se escreve. Ok? Mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Tá? Se você... Assim, eu vou falar real pra você. Se você a sua vida inteira simplesmente fingir que isso aqui é B menos A, tá pronto. Porque as pessoas só vão pedir para você em questões tirar a complementação de B e A se ele obedecer a regra dele, que é B pertencer a A. Ok? É a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Tá? Isso é complementação. É uma subtração, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que o B tem que pertencer a A. É como se eu estivesse falando que tem que poder ser escrito dessa forma. Ok? O B está contido no A. Só nesse caso, eu retiro o B. Isso aqui vai ser bem chato de rachurar, mas vai ser assim, ó. É Estrela da Morte, rapaziada. Parece muito Estrela da Morte, que isso, eu sou um artista. Certo, é isso aqui. É isso aqui. Beleza? E é com isso que eu encerro a aula. Você deve ter ficado mais curta, ó. Não vi. Eu chuto que ficou 22 minutos. Deixa eu ver. 18. Não, 19. Mas é isso. Muito obrigado por que você assistiu. E espero que você tenha aprendido. Okay. Qualquer dúvida é só falar comigo. Tá? Não tem nenhum problema. Estou disposto. Eu tô falando que eu posso porque eu posso. Não se preocupe. Tá? E é isso. Ok? Acho que era isso que eu tinha esperado pra vocês. Deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Não. Muito obrigado. Fico muito feliz que tenha assistido até aqui. Não precisa dar like. Não, cara, não aguento mais pessoa mendigando like. Eu não quero like. Se você fosse dar, não dê. Tá? Muito obrigado. E tenham bons estudos e um lindo dia.